Patriarcas e Profetas. Capítulo 44. A travessia do Jordão. Os israelitas prantearam sentidamente seu finado chefe, e 30 dias foram dedicados a serviços especiais em honra à sua memória. Nunca, até que fosse retirado dentre eles, se compenetraram tanto do valor de seus conselhos sábios, de sua paternal ternura e de sua fé inabalável. Com uma apreciação nova e mais profunda, recordaram-se das preciosas lições que dera enquanto ainda com ele se encontrava. Moisés morrera, mas sua influência não desapareceu com ele. Deveria continuar a viver, reproduzindo-se nos corações de seu povo. A memória daquela vida santa, abnegada, durante muito tempo, seria acariciada, modelando com poder silencioso, persuasivo, a vida daqueles mesmos que haviam negligenciado suas palavras vivas. Assim como a luz do sol poente ilumina os picos das montanhas, muito tempo depois que o próprio sol se haja imergido por trás das colinas, assim as obras dos puros, santos e bons derramam luz sobre o mundo muito tempo depois que os próprios atores se finaram. Suas obras, suas palavras, seu exemplo, para sempre viverão. O justo ficará em memória eterna. Salmo, capítulo 112, verso 6. Conquanto estivessem cheios de pesar pela sua grande perda, o povo sabia que não fora deixado só. A coluna de nuvem repousava sobre o tabernáculo de dia e à noite a coluna de fogo, como segurança de que Deus seria seu guia e auxiliador se andassem no caminho de seus mandamentos. Josué era agora o reconhecido chefe de Israel. Havia sido conhecido principalmente como guerreiro, e seus dotes e virtudes eram especialmente valiosos nesta etapa da história de seu povo. Corajoso, resoluto e perseverante, rápido, incorruptível, despreocupado de interesses egoísticos em seus cuidados pelos que se achavam confiados à sua guarda, e, acima de tudo, inspirado por uma fé viva em Deus. Tal era o caráter do homem divinamente escolhido para conduzir os exércitos de Israel em sua entrada na terra de Canaã. Durante a permanência no deserto, agira como o primeiro-ministro de Moisés, e pela sua fidelidade serena, despretensiosa, sua perseverança quando outros vacilavam, sua firmeza para manter a verdade em meio do perigo, dera prova de sua aptidão para suceder a Moisés, mesmo antes que fosse pela voz de Deus chamado a esta posição. Foi com grande ansiedade e desconfiança em si mesmo que Josué encarou a obra que se achava diante de si. Seus temores, porém, foram removidos pela segurança dada por Deus. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Até as culminâncias do Líbano, a grande distância, até as praias do Mar Grande, e ao longe, até as margens do Eufrates no Oriente, tudo deveria ser deles. A esta promessa acrescentou-se a injunção: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A determinação do Senhor foi: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Os israelitas estavam ainda acampados ao lado oriental do Jordão, que apresentava a primeira barreira à ocupação de Canaã. Levanta-te, pois, agora. Fora a primeira mensagem de Deus a Josué. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Nenhuma instrução foi dada quanto ao modo por que deveriam fazer a passagem. Josué sabia, entretanto, que o que quer que Deus mandasse, ele daria os meios para que seu povo fizesse. E nesta fé, o intrépido chefe
de pronto iniciou os preparativos para avançarem. Poucos quilômetros acolá do rio, precisamente defronte do lugar em que os israelitas estavam acampados, achava-se a cidade de Jericó, grande e solidamente fortificada. Esta cidade era virtualmente a chave de todo o território e apresentaria formidável obstáculo ao êxito de Israel. Josué enviou, portanto, 2 moços como espias a fim de visitarem essa cidade e verificarem algo quanto à sua população, seus recursos e a resistência de suas fortificações. Os habitantes da cidade, aterrorizados e cheios de suspeita, estavam constantemente alerta, e os mensageiros estiveram em grande perigo. Foram, contudo, preservados por Raabe, mulher de Jericó, com perigo de sua própria vida. Como recompensa à sua bondade, deram-lhe a promessa de proteção quando a cidade fosse tomada. Os espias voltaram sãos e salvos com a notícia: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Fora-lhes declarado em Jericó: temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam de além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Expediram-se agora ordens a fim de se aprontarem para o avanço. O povo devia preparar um suprimento de alimentos para 3 dias, e o exército devia estar de prontidão para a batalha. Todos anuíram cordialmente aos planos de seu chefe e asseguraram-lhe sua confiança e apoio. Tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Partindo de seu acampamento, nos bosques de Acaia de Sitim, a hoste desceu à margem do Jordão. Todos sabiam, entretanto, que sem auxílio divino não poderiam esperar fazer a passagem. Nesta época do ano, na primavera, a neve que derretia das montanhas havia de tal maneira avolumado o Jordão que o rio transbordou, tornando-se impossível atravessá-lo nos vãos usuais. Deus queria que a passagem de Israel no Jordão fosse miraculosa. Josué, por indicação divina, ordenou ao povo que se santificasse. Deveriam remover seus pecados e livrar-se de toda a impureza exterior, pois amanhã, disse ele, fará o Senhor maravilhas no meio de vós. A arca do concerto deveria abrir o caminho diante das hostes. Quando vissem o sinal da presença de Jeová, levado pelos sacerdotes, mudar-se de seu lugar para o centro do acampamento e avançar em direção ao rio, deveriam então partir de seu lugar e segui-la. As circunstâncias da passagem foram minuciosamente descritas. E disse Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós aos cananeus. Eis que a arca do concerto, do Senhor de toda a terra, passa o Jordão diante de vós. No momento aprazado, iniciou-se o movimento para a frente, indo a arca na vanguarda aos ombros dos sacerdotes. Determinara-se ao povo ficar mais atrás, de modo que houvesse um espaço vazio de cerca de 1 quilômetro em redor da arca. Todos, com profundo interesse, estavam atentos ao avançarem os sacerdotes para a margem do Jordão. Viram-nos com a arca sagrada a moverem-se com firmeza para a frente, em direção à corrente irosa e encapelada, até que se mergulharam na água os pés dos portadores. Subitamente, a correnteza estancou-se do lado de cima, enquanto a torrente continuou a fluir do lado de baixo. E o leito do rio ficou descoberto. Ao mando divino, os sacerdotes avançaram para o meio do canal e ali ficaram de pé, enquanto descia a hoste inteira e atravessava para o lado oposto. Assim, impressionou-se as mentes de todo Israel
o fato de que o poder que deteve as águas no Jordão foi o mesmo que abrira o Mar Vermelho a seus pais 40 anos antes. Quando todo o povo havia passado, a arca mesma foi levada para a margem ocidental. Mal alcançara esta um lugar seguro, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas represadas, sendo soltas, arremeteram-se para baixo, como uma inundação irresistível, no canal natural da torrente. As gerações vindouras não deveriam ficar sem testemunho deste grande prodígio. Enquanto os sacerdotes que levavam a arca ainda se achavam no meio do Jordão, 12 homens previamente escolhidos, um de cada tribo, apanharam cada um uma pedra do leito do rio onde os sacerdotes estavam em pé e as levaram para a margem ocidental. Estas pedras deviam ser erigidas como um monumento no primeiro lugar de acampamento além do rio. Ordenava-se ao povo contar a seus filhos e filhos de seus filhos a história do livramento que Deus operara em prol deles, conforme disse Josué, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. A influência deste prodígio, tanto sobre os hebreus como sobre seus inimigos, foi de grande importância. Foi uma segurança para Israel da presença e proteção contínua de Deus, prova de que ele agiria em prol deles por intermédio de Josué, como operara por meio de Moisés. Tal certeza era necessária para fortalecer-lhes o coração, dando eles início à conquista da terra. Estupenda tarefa que havia esmorecido a fé de seus pais 40 anos antes. O Senhor declarara a Josué antes da travessia: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E cumpriu-se a promessa. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no, como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Este exercício do poder divino em favor de Israel destinava-se também a aumentar o temor com que eram olhados pelas nações circunjacentes, e assim preparar o caminho para o seu triunfo mais fácil e completo. Quando a notícia de que Deus detivera as águas do Jordão diante dos filhos de Israel chegou aos reis dos amorreus e dos cananeus, seus corações tremeram de medo. Os hebreus já haviam matado os 5 reis de Midian, o poderoso Seom, rei dos amorreus, e Og de Bazã, e agora a passagem pelo Jordão, dilatado e impetuoso, encheu de terror todas as nações circunvizinhas. Para os cananeus, para todo Israel e para o próprio Josué, prova inequívoca fora dada de que o Deus vivo, o Rei do céu e da terra, estava entre seu povo, e não os deixaria nem os desampararia. A pequena distância do Jordão, os hebreus fizeram seu primeiro acampamento em Canaã. Ali Josué circundou aos filhos de Israel, e os filhos de Israel acamparam-se em Gilgal e celebraram a Páscoa. Josué capítulo 5, versos 3, 10 e 9. A suspensão do rito da circuncisão, desde a rebelião de Cádiz, foram testemunho constante a Israel de que seu concerto com Deus, do qual era aquela o símbolo designado, estivera invalidado. E a interrupção da Páscoa, memorial de seu livramento do Egito, fora prova do desagrado do Senhor pelo seu desejo de voltarem à terra do cativeiro. Agora, porém, estavam terminados os anos da rejeição. Mais uma vez, Deus reconhecia a Israel como seu povo, e restabeleceu-se o sinal do concerto. O rito da circuncisão foi levado a efeito em todo o povo nascido no deserto. E o Senhor declarou a Josué: Hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito. E em alusão a isto, o lugar de seu acampamento foi chamado Gilgal, que é círculo ou roda. Nações gentílicas tinham vituperado ao Senhor e seu povo, porque os hebreus não puderam tomar posse de Canaã, como era sua expectativa, logo depois de saírem do Egito. Seus inimigos tinham triunfado porque Israel
vagueara tanto tempo no deserto e zombeteiramente haviam declarado que o Deus dos hebreus não era capaz de os levar à terra prometida. O Senhor manifestara agora de maneira assinalada o seu poder e favor, abrindo o Jordão diante de seu povo, e os inimigos deste não mais os podiam exprobrar. No dia 14 do mês, à tarde, a Páscoa foi celebrada nas planícies de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas, no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Josué, capítulo 5, versos 9 a 12. Os longos anos de suas vagueações pelo deserto haviam se findado. Os pés de Israel estavam finalmente